Olá, eu me chamo Vinícius Dantas, eu sou artista, multimídia e artesão. Estou aqui para mostrar um pouquinho do processo dessa escultura que eu chamo de Não Foi Minha Culpa. Essa peça ela foi inspirada nas carrancas, ela é produzida em terracota, que é um tipo de argila. É a argila de que é feita as telhas e tijolos, por exemplo, das casas. Essa argila vermelhinha. Ela queima e vira cerâmica. Aqui no Nordeste, elas estão associadas à pesca e elas enfeitavam e defendiam como amuletos as embarcações que circulavam no Rio São Francisco. A primeira etapa é a etapa de preparação do barro, que a gente vai retirar as impurezas com pedrinhas ou pedacinhos de raiz e depois sovar a massa para que ela possa estar mais uniforme, sem as bolhas de ar. Essa etapa é bem importante porque se passar pedrinhas e bolhas de ar até a fase final da peça, quando chega no forno, essas bolhas elas podem explodir. A ideia de traduzir o processo em um método que tenha etapas muito bem definidas não é exatamente a ideia do vídeo. A ideia do vídeo não é exatamente criar um passo a passo do processo para a produção dessa cerâmica sem permitir que a gente possa estar imprimindo ali um pouco das nossas manifestações inconscientes ou do jeito de fazer de cada um. E muito menos que a gente tenha que ter algum equipamento específico para imprimir, gerar alguma forma. Você pode fazer isso em casa com o que você tiver, né? E que você pode também estar gerando suas próprias ferramentas. O que a gente vai precisar, em suma, é de uma mesa, um espaço onde a gente possa sujar. A gente vai precisar do barro em si e a gente vai precisar de objetos que a gente possa estar usando para chegar, tocar o barro de uma maneira a gerar formas. E isso você vai entendendo na medida que vai fazendo, né? O que eu estou usando aqui são algumas estecas, algumas têm ponta, algumas elas servem à retirada do material. É, E essa base que vai depender do tamanho da peça que você quer fazer. Nos anos 70 para frente, aconteceu um processo de reconhecimento desse objeto como um objeto de importância simbólica, cultural. Ele passou a ser um objeto colecionável e ocupar a frente das casas como amuleto também. Há algumas pessoas que acreditam nele como uma espécie de protetor, afastando maus espíritos, mal olhado. E há pessoas que também colecionam esse objeto como um objeto de arte, porque ele ganhou uma importância. Uma coisa para se fazer com cuidado são as junções. Uma vez que o barro está úmido, como está nessa peça, você consegue realizar todas essas junções só usando o dedo, pressionando ali no ponto de contato entre as peças. Nesse momento, a gente ainda consegue fazer a junção, como você está vendo aí. A gente termina lidando com as características de todos os elementais durante o processo com a cerâmica, né? Você tem desde o barro do começo, que tem água e tem a própria matéria do barro. O ar é o elemento que vai secando e depois você tem a queima. Esse processo todo, você tem a transformação dos quatro elementos ali. Então, não é uma coisa que você vai necessariamente controlar, você vai mais entrar no ritmo da matéria, sintonizar com aquela matéria, né? Você termina desenvolvendo um estado, às vezes, um pouco de transe para sintonizar
com o comportamento do material, você quase sente parte daquele material, tem uma continuidade entre você e o barro. O barro faz parte um pouco dos teus dedos ali. E aí você sintonizando ali, que você consegue perceber o que ele está pedindo, tanto o ritmo quanto essas especificidades do processo de transformação da matéria. Se a matéria rachar, você talvez aprenda alguma coisa com aquilo. A matéria pode rachar, quebrar, as coisas saírem de lugar e aquilo ser recolocado também. E aí você vai entrar num processo também de sintonia com a matéria para aquele ajuste seja feito. É uma espécie de conversa, né, que você vai estabelecendo com a matéria. Uma vez que você se dispõe a passar um tempo com barro, você você vai aprender um pouco com ele. É por isso que também é curativo. Para secar a peça, a gente embrulha ela com um saco plástico e coloca num lugar seco na sombra. Essa secagem é importante acontecer assim, porque assim a gente garante que ela vai secar toda por inteiro, criando uma espécie de microclima, uma bolha de umidade ali, que seria diferente da gente ter o vento circulando em torno da peça, que é secar de fora para dentro. Você não consegue dizer para o barro, me obedeça, sem fazer esse voto de entrar no tempo do barro. De um processo que acontece talvez num nível tão inconsciente mesmo, e intuitivo, né? Que a gente não consegue nem perceber ele acontecendo. Mas o momento do barro é aquele momento de calma, o momento que você precisa realmente estar presente para manipular uma coisa assim. Você não consegue imprimir no barro o, a imagem que você tem na mente. Eu acho que é pelo menos uma maneira de você entrar em contato com essa questão, né? Imaginando que existe uma questão pessoal, íntima, né? Que te move a fazer as coisas, que te deixa insatisfeito por você não conseguir gerar uma forma no mundo, assim. É um, é um, é um lance que não acaba. E depois você tem que lidar com a possibilidade de um acidente também, né? Da peça se desmanchar ou da peça mudar de cor, não ser aquela cor que você imaginava. A matéria ela tem uma vida dela, assim, quase como uma espécie de conversa que você tem com o barro. Se permite que eu gere essa forma? Se permite que eu faça isso? E aí o barro vai permitindo. E você vai criando afinidade com ele, ele vai permitindo que você coloque mais formas mais complexas. Estou também no processo de gerar formas mais simples também, que tem uma potência de conexão mais imediata com as pessoas e que eu possa também perceber quanto tempo
que eu gosto de estar trabalhando num dia ou numa sentada, né? A princípio ele não foi feito para vender, né? Um processo íntimo de, quero produzir uma imagem que tenha essa relação com a carranca, mas que eu pudesse estar trazendo a figura do morcego, que foi o animal do qual se acredita que a mazela do Covid chegou a alcançar os humanos, assim, né? Então, essa ideia do feio como mal e o mal como feio, fica o convite para quem assistir essa aula e tiver essa experiência com barro, de se aproximar dele com a consciência de que ele pode estar servindo como um meio para trazer ideias e imagens para o mundo